Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de vetores de geometria analítica. Aqui é a professora Fabiana e hoje nós vamos fazer o comentário da avaliação 1. Nós temos aqui alguns sistemas e uma multiplicação de matrizes e nós vamos resolver aqui utilizando ferramentas computacionais, para eu aproveitar essa oportunidade para apresentar estas ferramentas para vocês. Então, nós vamos utilizar o Matrix Calculator e também o GeoGebra. A plataforma Matrix Calculator você vai encontrar colocando lá no navegador da internet calculadora de matriz ou este nome. E aí você vai chegar, clica no site, você vai chegar aqui nesta página. Aqui você tem várias ferramentas, você tem operação com matrizes, solução de sistemas, calculadora de determinantes e também encontra autovalores e autovetores. Nossa intenção é resolver sistema, então nós vamos clicar nesta opção. Então, ó, clicando na opção solução de sistemas, a gente é direcionado para esta nova apresentação, onde você pode colocar aqui nesses campos os coeficientes das variáveis. Aqui nós temos espaço para 4 variáveis. Você pode aumentar este número de variáveis e também diminuir. Vamos colocar aqui, eu vou diminuir até 3 variáveis. O nosso sistema inicial tem 3 variáveis. Eu vou diminuir um pouco mais para você observar que você pode automaticamente ir aumentando. Então, de acordo com o sistema que nós vamos resolver, que eu vou colocar ele aqui, nós temos os seguintes coeficientes, ó, 1 para x1, 2 para x2. Eu estou aqui com a setinha do teclado do computador, escrevendo, avançando os espaços. Menos 1. Agora, não vou avançar, porque se eu avançar, ele vai abrir mais um campo. Então, vou já mudar de linha, cliquei com o mouse e vou digitar os próximos números. Então, eu tenho lá, ó, 3, 6, 3. Para ficar mais fácil, eu coloquei aqui para a gente olhar, ó. Então, 1, 2, 1, menos 1, 3, 6, 3, 3. Agora eu vou dar um Enter. Depois desse 3 aqui, eu vou dar um Enter para criar mais uma linha. Mais uma equação. Então, nós vamos ter agora 2, tá saindo, 2, 4, menos 3, 2. 2, 4, menos 3 e 2. Vamos conferir se a gente colocou tudo certo. 2, 4, menos 3 e 2, certo? Muito bem. Agora, aqui nessa seta, tem várias opções de métodos de resolução. Eu vou escolher o método de Gauss. E agora eu vou clicar em resolver, solução. Então, olha só, aqui ele já vai apresentar para a gente as operações elementares que o software utilizou. E lembrando, como é um ambiente aqui de programação, ele não fica perdendo tempo do jeito que ele foi programado. Ele escolheu deixar os pivôs do jeito que eles aparecerem, desde que eles sejam diferentes de 0. Então, aqui já era 1, ele manteve igual a 1. E quando ele chegou nesta linha aqui, que ele já observou que tem uma inconsistência, aí ele já parou e já escreveu o sistema correspondente a esta matriz escalonada. Ela não é escalonada ainda, ele interrompeu o processo. Porque para a matriz ser escalonada, abaixo desse 1, a gente teria que zerar esse 2. Observe os números que ele trabalhou. Se eu colocar o cursor em cima, ele mostra a operação, ó, que foi feita. Então, é uma plataforma interessante para você tirar suas dúvidas. Aí, chegando nesse sistema, ele observou que vai ter uma expressão 0 igual a 6 e vai concluir que não existe solução. Continuando, o nosso segundo sistema é a letra B. Nós vamos digitar aqui. Você pode, aqui no calculadora de matriz, apagar os dados que você inseriu, ou podia digitar por cima. Eu vou diminuir, porque nós temos apenas 3.
E agora nós vamos digitar os valores dos coeficientes. Então, vamos olhar aqui novamente. Então, ó, na primeira equação, nós não temos x1. Vamos colocar agora por colunas, ó. Então, é 0, 3, 2. Aqui na primeira coluna. 0, 3, 2. Na segunda coluna, 2, 6, 4. 2, 6, 4. Na terceira coluna de x3, 1, 3, menos 3. 1, 3, menos 3. E termos independentes, menos 1, 3, 2. Menos 1, 3, 2. E vamos resolver, usando novamente o método de Gauss. Então, resolvendo, aqui ele mostra as operações. Observem, ó, a primeira linha, a primeira coluna não nula, a parte da linha 1 é a primeira coluna, só que o topo é 0. Então, ele fez uma escolha de permutação. Aqui ele, olha, aqui ele vai falar, ó, mudamos a linha 2 com a linha 1. E aí fez todo o procedimento, chegou nesta matriz, nesse escalonamento. Observe esse escalonamento, ó, os pivôs, ele deixou com os números diferentes de 0 sem transformar em 1. Isso é opcional. Essa plataforma foi programada, o algoritmo aqui foi programado para fazer dessa maneira. Porque o método de Gauss, ele não exige que os pivôs das linhas sejam iguais a 1. Mas você pode inserir esta exigência caso você ache que isso facilite os seus cálculos. Particularmente, eu gosto de deixar os pivôs iguais a 1. Aí, encontrando a matriz escalonada, você vai voltar para o sistema e agora vai fazer vai encontrar todas as variáveis, de baixo para cima. Então, ele veio aqui na última equação, encontrou o x3, aí ele veio na segunda equação, isolou o x2, usou o valor do x3, e veio na primeira equação e encontrou o valor do x1, e aqui está a resposta. Então, é um sistema que tem uma única solução, e você pode observar essa única solução devido ao fato de que todas as linhas têm pivô, ou seja, que todas as variáveis contêm pivô na linha correspondente. Então, ó, x1 tem pivô, porque nós temos um pivô na coluna 1, o x2 e o x3 tem pivô, certo? Então, aqui está a solução, única solução. Então, para finalizar essa questão de resolução de sistemas, agora vamos resolver essa letra C. A letra C, observem que tem 4 variáveis. Eu vou, então, aqui apagar os campos que a gente colocou e vamos digitar novamente. Então, vamos olhar aqui a variável x1. Note que nós só temos 3 equações. Quando eu acrescentei aqui uma coluna, apareceu também mais uma linha. Você pode simplesmente ignorar essa linha que vai ficar sobressalente aqui. Então, vamos lá, ó, coeficientes de x1. Então, nós temos 1, 3, 2. 1, 3, 2. Coeficiente de x2, 2, 6, 4. 2, 6, 4. Coeficientes de x3, 1, 3, menos 3. 1, 3, menos 3. Coeficientes de x4. O x4 não aparece na primeira equação, então é 0. 0, 1, menos 1. 0, 1, menos 1. E os termos independentes, menos 1, 3, 2. Menos 1, 3, 2. Vamos resolver. E aqui ele faz algumas explicações, depois vocês podem dar uma olhada. Não, começando aqui, né? A resolução começa aqui, ó. Solução utilizando o método de Gauss. Primeiramente, ele vai analisar a matriz aumentada, aplicar o algoritmo. Aqui nós temos o primeiro pivô, vamos zerar abaixo, zerou. E observem esse passo aqui, ó. Concluímos o ciclo de colocar o pivô na primeira linha e zerar abaixo.
O próximo passo é encontrar a primeira coluna não nula a partir da linha 2. Essa coluna acontece aqui, ó, nesse 0 e menos 5. O topo dessa coluna é 0, então ele vai permutar, levar o menos 5 para a linha 2 e o menos 5 é o pivô da linha 2. Teria que zerar abaixo, já é 0, então já passa para o próximo passo, que é encontrar o pivô aqui na terceira linha, e não tem mais nenhuma linha abaixo, então conclui o algoritmo nesse momento. A partir dessa matriz escalonada, vocês vão escrever o sistema para encontrar o valor de cada uma das incógnitas, sempre de baixo para cima. Aqui começou com x4, usou a terceira equação. Uma análise importante que deve ser feita aqui, após o término do escalonamento, é você observar se todas as variáveis têm ou não pivô, se as variáveis têm ou não pivô. Então, olha só, a primeira coluna são os coeficientes de x1 e a primeira coluna tem pivô. A segunda coluna, que se refere aos coeficientes de x2, não tem pivô. Esse 2 que aparece aqui, ele não é pivô porque ele está na primeira linha e o pivô é o primeiro número não nulo da linha. Então, o pivô da linha 1 é o número 1. O pivô da linha 2 é o menos 5, que é o primeiro número não nulo da linha. Só que o menos 5 é pivô da variável x3, certo? E o pivô da variável x4 existe o pivô da variável x4, porque este 1, que é o pivô da linha 3, está na coluna 4. Então, qual que é a variável que não tem pivô? É a x2, então x2 é livre. Aqui, o sistema foi colocado de acordo com essas três linhas da matriz, mas nós sabemos que aqui na segunda nós vamos colocar, inserir aqui uma segunda equação, uma equação aqui na posição 2, escrevendo x2 é igual a t, ou x2 é igual a x2. Observem que aqui, ó, ele mantém o nome da variável, como eu falei para vocês na sala, x2 é igual a x2, porque ele não fica escolhendo letras para inserir aqui nessa resolução, você pode manter o próprio nome da variável. Então, em cada equação, você vai isolar uma variável de baixo para cima, lembrando que aqui na posição 2 você vai ter a variável livre x2. E aí, ele isolou cada uma delas, encontrando aqui, ó, o formato que a solução obedece. São infinitas soluções, mas ela obedece uma formação, obedece uma regra, que é em função dessa variável livre. Aqui nós podemos acrescentar que x2 pertence aos reais, então a cada valor que você atribui para x2, você tem uma solução diferente. Então, nesse sistema aqui, que há a ausência de um pivô, nós temos infinitas soluções. Bom, agora nós vamos para a segunda questão e nós vamos efetuar uma multiplicação de matrizes e nós vamos continuar nessa mesma plataforma. Aqui, nós só vamos escolher a primeira opção. Então, nós vamos clicar aqui, operações envolvendo matrizes, e aqui funciona da seguinte maneira. Ele dá a opção para a gente aqui, ó, com duas matrizes, e aqui no centro nós temos as operações, multiplicação, adição, subtração. Então, nossa matriz, nós vamos ajustar aqui o número de linhas e colunas. Nossa primeira matriz tem 2 linhas e 3 colunas, só tem 2 linhas. Como eu falei para vocês anteriormente, no exemplo anterior, a gente pode simplesmente ignorar essa terceira linha, ou se você preferir, você diminui aqui a quantidade de linhas e com até a setinha lá do mouse você vai acrescentando. Se eu colocar aqui a setinha, e se eu colocar Enter também, eu vou acrescentando e retirando campos aqui pra gente colocar. Então, nós vamos aqui olhar, ó, 1 sobre 2 e menos 1. Então, 1 sobre 2, menos 1. Depois, nós temos menos 2 e 1 sobre 2, menos 2, 1 sobre 2. Agora, eu vou colocar com a setinha do teclado. Coloquei menos 1 sobre 3 e 1. Menos 1 sobre 3 e 1, certo? Agora, eu vou aqui para a matriz B, escrever a próxima matriz. A próxima matriz, matriz B, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, eu vou diminuir da mesma forma que a gente fez anteriormente e a gente vai com o teclado acrescentando os espaços. Menos 1 e 1 sobre 2.
menos 1, 1 sobre 2, 0 e 1, 0 e 1, 1 sobre 3 e menos 1. Eu vou colocar Enter, 1 sobre 3 e menos 1. Como a gente quer multiplicar as duas matrizes, nós vamos escolher a primeira opção. E aqui, ó, já está a multiplicação mantendo a notação de frações, a representação em forma de frações, certo? Bom, a gente concluiu a resolução das questões utilizando esta plataforma, que é o calculadora de matrizes. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente poderia resolver algumas questões utilizando o GeoGebra.